O milagre que mudou a vida de Francisca, da esgotada à libertada pelo poder de Deus. Francisca sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 42 anos, mãe de 3 filhos e esposa de um motorista de aplicativo, ela acordava todos os dias antes do sol nascer para preparar o café da manhã, arrumar a casa e ainda dar conta de um emprego como auxiliar de limpeza em um hospital. Mas havia algo que a assombrava há mais de 2 anos, um cansaço inexplicável que a deixava sem forças logo pela manhã, como se seu corpo pesasse toneladas. Não era apenas o cansaço comum de quem trabalha muito, era uma exaustão que a impedia de levantar os braços, de cantar no louvor da igreja que frequentava esporadicamente, e até de abraçar os filhos com a mesma intensidade. Os médicos disseram que poderia ser fibromialgia, hipotiroidismo, ou até mesmo depressão. Ela tomava remédios, fazia exames, mas nada adiantava. O pior era que, nas manhãs de domingo, quando mais queria louvar a Deus, sentia-se como uma sombra de si mesma, sem energia para sequer erguer as mãos. Senhor, por que eu? Por que não consigo mais te adorar como antes? Chorava em silêncio, enquanto via outras irmãs dançando e cantando com alegria. Até que um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para participar de uma campanha de libertação. Minha filha, na Universal, Deus faz milagres que a medicina não explica. Lá tem orações fortes, pastores ungidos, e o Espírito Santo age com poder. Você precisa ir, disse Dona Maria, segura. Francisca, já sem esperanças, aceitou mais por educação do que por fé. O primeiro passo, chegando à Igreja Universal. Naquela noite, Francisca entrou pela primeira vez na Igreja Universal do bairro. O que a impressionou não foi o prédio, mas a atmosfera de fé que sentia no ar. As pessoas oravam com fervor, os louvores eram intensos, e o pastor falava com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Aqui não é religião, é poder, ouvia os irmãos dizerem. No final do culto, o pastor anunciou uma corrente de oração para quem precisava de libertação. Francisca hesitou, mas Dona Maria a empurrou gentilmente para a frente. Vai, filha. Deus está te esperando. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, ela sentiu algo estranho, como se uma corrente invisível se rompesse dentro dela. Saia, espírito de cansaço. Em nome de Jesus, eu te ordeno, solte esta filha de Deus, gritou o pastor, enquanto os irmãos ao redor repetiam amém. Francisca começou a tremer. Não de medo, mas de uma emoção que não sabia explicar. Quando abriu os olhos, o pastor olhou para ela e disse: Irmã, você vai sair daqui diferente. Mas tem que fazer a sua parte, participe da fogueira santa nesta sexta, traga sua oferta de fé, e não falte à vigília de oração. Deus vai te curar, mas você precisa persistir. A fé em ação, dízimo, ofertas e a fogueira santa. Francisca voltou para casa com uma mistura de esperança e dúvida. Será que isso vai funcionar? Pensava. Mas algo dentro dela havia mudado. Na sexta-feira, apesar do cansaço, ela foi à fogueira santa. Lá, o pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele, disse. Francisca, que mal tinha dinheiro para passar o mês, decidiu dar um passo de fé. Tirou os últimos R$ 50 que tinha guardado para uma emergência e colocou no envelope de oferta. Senhor, eu entrego isso a ti. Se o Senhor é fiel, eu confio que vai me sustentar, orou com lágrimas nos olhos. Na vigília de oração, ela foi ungida com óleo consagrado e orou como nunca. Deus, eu não aguento mais viver assim. Preciso de ti, clamou. Os irmãos ao seu lado oravam com ela, e o pastor declarou: esta noite, o inimigo vai soltar você. O cansaço vai embora em nome de Jesus. O milagre. Amanhã que tudo mudou. No domingo seguinte, Francisca acordou com um sobressalto. Hoje é o dia do culto, pensou. Mas, ao tentar se levantar, percebeu algo incrível: não estava cansada. Pelo contrário, sentia uma energia que não experimentava há anos. Levou as mãos ao rosto, surpresa, e então, ergueu os braços sem esforço. No culto, quando começou o louvor, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Pela primeira vez em 2 anos, cantou, dançou e louvou a Deus com todas as suas forças. Os irmãos ao seu lado perceberam a mudança e começaram a glorificar a Deus com ela. Aleluia!
Deus te curou, irmã, gritava uma senhora ao seu lado. Quando chegou a hora dos testemunhos no altar, Francisca não pensou duas vezes. Subiu, seguiu o microfone com as mãos trêmulas e contou tudo o que Deus havia feito. Eu vim aqui como uma mulher derrotada, mas Deus me libertou. O cansaço foi embora, e hoje eu estou livre, declarou, enquanto a igreja inteira aplaudia e glorificava a Deus. O pastor, emocionado, reforçou: isso é o poder de Deus. Quando a gente dá o passo de fé, quando obedece aos princípios dízimo, ofertas, oração, vigília, Deus age. Não é magia, é milagre. A transformação e a lição de vida. Após aquele dia, a vida de Francisca mudou completamente. O cansaço nunca mais voltou. Ela se tornou uma guerreira de oração na igreja, participando de todas as campanhas, trazendo outras pessoas para serem libertas e testificando em todo lugar do poder de Deus. Mas a maior mudança não foi só física. Francisca aprendeu que a fé sem obras é morta. Antes, eu só pedia a Deus, mas não fazia a minha parte. Hoje eu sei, quando a gente obedece, quando a gente persiste, Deus age, diz ela, sempre que alguém lhe pede conselhos. Ela também entendeu que a Igreja Universal não é apenas um lugar, é um canal de bênçãos. Lá, eu encontrei pastores que oram com unção, irmãos que intercedem, e um Deus que ouve. Se não fosse a Universal, eu ainda estaria presa naquele cansaço, testemunha. Hoje, Francisca não só louvou a Deus com liberdade, como também viu sua vida financeira melhorar. O marido conseguiu um segundo emprego, os filhos foram aprovados em boas escolas, e ela mesma foi promovida no hospital. Deus não só me curou, como abençoou em todas as áreas, conta, com os olhos brilhando. A lição que ficou. A história de Francisca ensina que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Às vezes, a vitória está do outro lado da obediência, do dízimo que parece impossível, da vigília que cansamos de fazer, da oferta que dói dar. Mas quando confiamos em Deus de verdade, Ele age de maneiras que a lógica não explica. E você, que está lendo esta história, pode estar passando por uma luta, seja na saúde, nas finanças ou na família. Mas saiba uma coisa, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres acontecem todos os dias. Basta você dar o primeiro passo, como Francisca fez. A fé move montanhas, e Deus está esperando por você. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. A vida de Francisca mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era dor e desespero, agora se transformou em gratidão e propósito. Ela não só voltou a andar sem muletas, como também recuperou a alegria de viver. Os médicos, que antes não tinham explicação para sua doença, agora não tinham explicação para sua cura. Isso só pode ser coisa de Deus, disse um deles, depois de examinar suas pernas perfeitamente saudáveis. Mas o milagre não parou por aí. Francisca começou a frequentar as reuniões na CCB com ainda mais fé. Ela não queria só receber bênçãos, queria ser um canal delas. Começou a ajudar na limpeza do templo, a participar dos cultos de libertação e a testemunhar para outras pessoas sobre o poder de Deus. Se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um, dizia, com convicção. Um dia, durante uma reunião de oração, uma mulher chamada Maria se aproximou dela chorando. Irmã, eu tenho um filho viciado em drogas. Já tentei de tudo, mas nada adianta. Só Deus pode salvar ele agora. Francisca, que conhecia bem o desespero, abraçou Maria e disse: vem comigo. Vamos orar juntos. Deus ouve e responde. Elas se ajoelharam no altar, e Francisca começou a clamar a Deus com a mesma fé que havia recebido sua cura. Não eram palavras bonitas, era um choro de alma, uma súplica de quem sabe que só Deus pode mudar o impossível. E Deus ouviu. Naquela mesma semana, o filho de Maria, que há anos não pisava em uma igreja, apareceu no culto. Ele estava abalado, com os olhos vermelhos, mas com um desejo sincero de mudar. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Preciso de ajuda, disse ele. Hoje, esse jovem está livre das drogas, batizado nas águas e cheio do Espírito Santo. Maria não cansa de agradecer a Francisca, que sempre responde: não fui eu, foi Deus. Ele só usou minha fé para abençoar você também. E assim, o milagre de Francisca se multiplicou. Sua história de superação se tornou um farol de esperança para muitos.
Ela aprendeu que, quando Deus cura, não é só o corpo que se levanta, é a alma, é a fé, é a capacidade de acreditar que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é sem solução, lembre-se de Francisca. Ela também achou que não tinha mais jeito. Mas Deus tinha um plano. Ele tem um plano para você também. Talvez tudo o que você precise é dar aquele passo de fé e ir a uma reunião, fazer um jejum, entregar sua vida nas mãos dele. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem agora, aqui, hoje. E o próximo pode ser o seu. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:07. Deus está esperando por você. Não desista antes do milagre. Era uma tarde de sábado quando Francisca entrou pela primeira vez nas portas da Congregação Cristã no Brasil. Ela ainda sentia o peso das palavras dos médicos, que lhe disseram que nunca mais andaria sem muletas. Mas algo dentro dela, uma voz pequena porém firme, insistia: vá. Só hoje. Só uma vez. O templo estava cheio, o coro cantava com uma unção que fez arrepios percorrerem seu corpo. Ela se sentou no fundo, quase envergonhada, como se não merecesse estar ali. Mas quando o irmão que presidia a reunião começou a falar sobre a fé que move montanhas, Francisca sentiu lágrimas escorrerem sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ela não conseguia explicar, uma mistura de esperança e medo de esperar demais. No final da pregação, veio o momento dos testemunhos. Uma irmã subiu ao púlpito e contou como Deus a havia livrado de uma doença terminal. Outro irmão compartilhou como, após anos de desemprego, recebeu 3 propostas de trabalho na mesma semana. Francisca apertava as muletas com força, como se elas fossem sua última segurança. Será que Deus faria algo assim por mim? Pensava. Então, o irmão anunciou: quem aqui precisa de um milagre, que venha à frente. Deus está presente e quer tocar sua vida hoje. Seu coração disparou. Ela olhou para os lados, hesitou, mas uma força maior que sua dúvida a fez se levantar. Com lágrimas nos olhos, arrastou-se até a frente, apoiada nas muletas, enquanto a congregação cantava glória a Deus nas alturas, com uma fé que parecia sustentar o céu. Os obreiros oraram por ela. Mãos foram colocadas sobre sua cabeça, e ela sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se algo dentro dela estivesse sendo desfeito e reconstruído. De repente, uma voz dentro dela disse: solte as muletas. Francisca tremia. Se eu soltar, vou cair, pensou. Mas a voz insistiu, suave porém inconfundível: confie. Com medo, mas obediente, ela afastou as muletas. Por um segundo, sentiu o chão sob seus pés firme, real. Um grito de surpresa escapou de seus lábios quando percebeu: estava em pé. Sozinha. Sem apoio. Sem dor. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e em segundos, o templo inteiro explodiu em glórias a Deus. Francisca deu um passo. Depois outro. E outro. Correu. Chorou. Abraçou quem estava perto, sem acreditar no que estava acontecendo. Naquela noite, ela voltou para casa sem as muletas. Não como um troféu, mas como um sinal de que Deus não apenas cura, mas transforma. Sua família, que antes duvidava, viu com seus próprios olhos o milagre. Seu marido, que há anos se afastara da fé, ajoelhou-se e chorou, pedindo perdão a Deus. Seus filhos, que cresceram ouvindo que Deus não faz mais milagres hoje, agora viam com seus próprios olhos que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Francisca não parou por aí. Ela voltou a CCB não só para agradecer, mas para servir. Hoje, anos depois, ela está na obra do Senhor, visitando enfermos, orando por quem perdeu a esperança, contando sua história para que outros saibam: Deus não abandonou ninguém. Ele só espera que confiemos nele, mesmo quando tudo parece impossível. E você, que está lendo isso agora, talvez com uma dor que ninguém vê, uma batalha que parece não ter fim, saiba que Deus conhece seu nome. Ele sabe exatamente onde você está. Talvez ele esteja esperando só mais um passo seu. Um passo de fé. Um grito de socorro. Uma entrega total. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São realidades vivas.
E o próximo pode estar bem na sua frente, esperando só que você estenda a mão e acredite. Deus não falha. Nunca falhou. E não falhará contigo. Naquela mesma igreja onde a irmã Maria encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo, mas a alma. Ele tinha apenas 23 anos, mas a vida já lhe havia roubado o sorriso. Um acidente de moto o deixará com uma lesão grave na coluna, e os médicos foram claros: você nunca mais andará. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença sem apelação. Os remédios aliviavam a dor física, mas nenhuma pílula conseguia tirar o peso do coração. Sua mãe, uma irmã fiel da CCB, nunca desistiu. Todas as noites, ela orava por ele, ungia-o com óleo e falava com uma certeza que Lucas não conseguia entender: meu filho, Deus vai te levantar. Ele ouvia, mas no fundo, só via as cadeiras de rodas no corredor do hospital, os olhares de pena dos amigos, os sonhos que pareciam ter sido enterrados junto com suas pernas que não respondiam. Até que um dia, durante um culto de oração na igreja, algo mudou. O pastor falou sobre a fé que move montanhas, sobre o Deus que ressuscita o que está morto. E então, como um sopro no deserto, uma palavra atingiu Lucas em cheio: levanta-te, toma o teu leito e anda. Não foi um grito, mas uma voz suave que parecia vir de dentro dele mesmo. Seu coração começou a bater forte. As lágrimas escorreram sem que ele percebesse. De repente, uma força estranha percorreu suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma dor diferente, como se os nervos estivessem acordando de um sono profundo. Ele segurou os braços da cadeira com força, tremendo. Sua mãe, ao lado, viu seus dedos se mexerem e começou a chorar. É agora, filho. É agora, ela sussurrou. Com um esforço sobre-humano, Lucas empurrou o corpo para frente. Os joelhos tremeram, mas aguentaram. Ele se apoiou nos pés, e se levantou. A cadeira de rodas caiu no chão com um barulho que ecoou pela igreja. Um silêncio tomou conta do lugar por um segundo até que um grito de glória explodiu dos lábios de todos. Aleluia! Deus é fiel, ouvia-se por todos os lados. Lucas, incrédulo, deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. Até que, aos tropeços, mais firme, ele caminhou até o altar, onde caiu de joelhos não por fraqueza, mas por adorar aquele que o havia levantado. Hoje, Lucas não só anda, como corre. Ele é um dos jovens mais ativos na mocidade da CCB, testificando em cada reunião: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Sua mãe, que nunca deixou de acreditar, agora vê o filho não só de pé, mas levantando outros que estão caídos. Porque na CCB, a fé não é só uma palavra, é uma força que transforma o impossível em realidade. E você, que está lendo esta história, talvez pense: mas o meu caso é diferente. Ou já orei tanto e nada aconteceu. Deus conhece suas lágrimas. Ele vê suas noites em claro. Mas Ele também sabe o momento exato de agir. Talvez hoje seja o dia em que Ele vai dizer: chega de chorar. A sua vitória está chegando. Basta você crer. Basta você dar mais um passo mesmo que seja no escuro. Porque milagres não são só para alguns. São para quem persistir. Para quem, mesmo com as forças acabando, escolher confiar. A CCB está cheia de histórias assim. E a sua pode ser a próxima. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele abriu os céus para Maria, para Lucas, Ele abrirá para você também. A pergunta é: você está disposto a estender a mão e pegar o que já está preparado? A bênção pode estar mais perto do que você imagina. Era uma tarde quente em São Paulo, quando a irmã Ana Cláudia entrou na congregação cristã no Brasil com o coração pesado como chumbo. As contas estavam atrasadas, o aluguel vencia no dia seguinte e o diagnóstico médico do filho mais novo, Pedro, de apenas 7 anos, era um golpe que ela mal conseguia absorver, uma doença rara nos rins, que exigia um transplante urgente. Os médicos haviam sido claros: sem um doador compatível em poucas semanas, as chances do menino eram mínimas. Ela se sentou no último banco, como sempre fazia, tentando esconder as lágrimas que insistiam em cair. Não queria que ninguém visse sua dor. Mas Deus vê o que os olhos humanos não enxergam. Enquanto o coro entoava o hino a Deus é fiel, uma paz estranha começou a invadir seu coração,
como se uma mão invisível apertasse o seu ombro, sussurrando: confie em mim. Naquele mesmo culto, o pastor fez um chamado especial. Há alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Alguém que sente que as portas estão se fechando? Ana Cláudia tremia. Nunca havia se levantado antes em um culto, mas dessa vez, foi como se algo a puxasse. Com as pernas fraquejando, ela se pôs de pé. Não disse uma palavra, apenas chorou. Mas Deus ouviu seu silêncio. 3 dias depois, enquanto ela voltava do hospital depois de mais uma consulta desanimadora, seu telefone tocou. Era uma desconhecida, uma irmã da congregação que havia ouvido seu testemunho indireto. Alguém havia contado sobre sua situação. Irmã, eu não sei como explicar, mas Deus colocou no meu coração para fazer os exames de compatibilidade para doação. Eu sei que é uma loucura, mas eu sinto que é dele. Ana Cláudia segurou o aparelho com as mãos trêmulas. Mas irmã, o senhor sabe que eu tenho mais de 40 anos e meu filho só 7? As chances são quase zero. Deus não trabalha com chances, irmã. Ele trabalha com milagres. Os exames foram marcados para a semana seguinte. Ana Cláudia orou como nunca, jejuou, pediu às irmãs da CCB que intercedessem. Quando os resultados saíram, o médico que atendeu ligou pessoalmente, incrédulo: não tenho explicação médica para isso, mas a irmã é 100% compatível. É como se aquele rim tivesse sido feito para o Pedro. O transplante foi um sucesso. Uma semana depois, Pedro, ainda fraco mas sorrindo, pediu para ir à igreja. Mãe, eu quero agradecer a Jesus, disse ele, segurando a Bíblia que ganhará de presente das crianças da escola dominical. No culto seguinte, quando Ana Cláudia subiu para dar seu testemunho, não havia um olho seco na congregação. Muitas pessoas ali conheciam sua luta, algumas até haviam contribuído com cestas básicas nos meses mais difíceis. Agora, viam um milagre com seus próprios olhos. Mas a história não terminou aí. 2 meses depois do transplante, Ana Cláudia recebeu uma carta do banco. Era uma notificação de que uma dívida antiga, que ela achava impossível de pagar, havia sido quitada por um doador anônimo. Dentro do envelope, havia um versículo escrito à mão: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Ela soube, sem sombra de dúvida, que aquilo também vinha de Deus. Hoje, Pedro tem 10 anos, corre, brinca e sonha em ser pastor igual aos homens que oraram por ele naqueles dias escuros. Ana Cláudia, que antes mal conseguia olhar para o futuro, agora lidera um grupo de oração para mães na congregação. Se Deus fez isso por mim, que não era ninguém, imagine o que Ele pode fazer por você, diz ela, com os olhos brilhando. Basta não desistir. Basta ficar firme na CCB, porque é aqui que os milagres acontecem. E eles acontecem, sim. Talvez não no tempo que a gente quer, nem do jeito que a gente imagina. Mas acontecem. Porque Deus não abandonou seu povo. Ele ainda fala. Ainda age. Ainda escolhe os impossíveis para mostrar que, para Ele, não existe a sem saída. Existe apenas a confie em mim. Então, se você está lendo isso hoje com o coração apertado, saiba, sua história pode ser a próxima. Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema, Ele se impressiona com a sua fé. E na CCB, a fé nunca fica sem resposta. O milagre que veio no silêncio. Aquela noite, enquanto Maria orava com as mães do grupo, uma jovem chamada Ana, com lágrimas nos olhos, compartilhou seu desespero. O filho de 5 anos, diagnosticado com uma doença rara, tinha apenas meses de vida. Os médicos haviam desistido. Não há mais o que fazer, disseram. Mas Maria, com a mesma fé que a sustentara anos antes, segurou suas mãos e sussurrou: Deus ainda está escrevendo a história dele. Espere o final. 3 meses depois, em um exame de rotina, os médicos se entreolharam atonitos. As lesões no cérebro da criança haviam regressado. Não havia explicação médica. Ana chorou ao receber o laudo: remissão espontânea. Mas ela sabia, não era espontâneo. Era divino. Naquele domingo, quando Ana subiu ao púlpito para testificar, a congregação explodiu em glórias. E Maria, no fundo, sorriu. Não pelo milagre em si, mas porque outra alma havia aprendido a não soltar a mão de Deus, mesmo quando a noite parecia eterna. A lição que fica.
Deus não evita as tempestades, mas anda sobre elas conosco. O milagre de Maria não foi só a cura do filho, foi a transformação de uma mulher quebrada em um farol para outras almas. O de Ana não foi apenas a saúde restaurada, foi a prova de que Deus escolhe os impossíveis para mostrar que sua matemática é diferente da nossa, onde vemos um fim, ele vê um começo. Se hoje você está com as mãos vazias, lembre-se, foi assim que Maria começou. Foi assim que Ana chegou. Mas nenhuma delas terminou assim. Porque na CCB e na vida de quem persevera os milagres não são exceção. São a regra de um Deus que não sabe fazer coisa pequena. Então, fique firme. Não pelo milagre, mas por aquele que o prometeu. Porque quando Deus cala, não é não. É espere, eu estou preparando algo que vai te deixar sem palavras. E quando ele age? Ah, meu irmão, ninguém conta a história igual a quem viu.